Tocantins. São 5 campos, cerca de 2.500 acadêmicos matriculados, um corpo docente formado por 250 professores, sendo que 70% deles são mestres ou doutores, e mais de 360 servidores técnicos administrativos. No Índice Geral de Cursos do Ministério da Educação, a Unitins tem apresentado avanço significativo a cada ano. Há 12 anos, amargava o conceito 2 junto ao MEC, mas em 2018 evoluiu para o conceito 3 e no ano passado apresentou mais crescimento e caminha para alcançar a nota 4. Para chegar aos 30 anos comemorando conquistas, a Unitins superou muitos desafios. Em 1990, um marco na educação e inovação era implantado. Surgia a Universidade do Tocantins. Anos mais tarde, a Unitins seria a base para a criação da Universidade Federal do Tocantins. Uma instituição que contou desde o início com o apoio da comunidade acadêmica e que tem orgulho de ser Unitins. Uma universidade que se transformou para acompanhar o crescimento do Estado e para suprir a demanda de profissionais essenciais para o desenvolvimento do Tocantins. O governo do estado não poupa esforços, o que garantiu que mais de 90 mil alunos pudessem concluir suas graduações pela Unitins em diversas áreas de conhecimento. A Unitins conta hoje com 5 campos. Campus Araguatins, Campus Augustinópolis, Campus Dianópolis, Campus Palmas. Criado no atual governo, o campus de Paraíso já é uma realidade e leva de volta a Unitins ao Vale do Araguaia. A Unitins também se destaca na pesquisa agropecuária. É a coordenadora do Sistema Estadual de Pesquisa Agropecuária do Tocantins. Em Palmas, conta com o Complexo de Ciências Agrárias CCA, com dezenas de laboratórios. E o Centro de Pesquisa Agroambiental de Várzea, localizado no município de Formoso do Araguaia. Nos últimos anos, a Unitins tem investido em sua ampliação física, na aquisição de novos equipamentos e montagem de novos laboratórios, no apoio à participação docente e discente em eventos nacionais e internacionais de pesquisa. E uma das realizações recentes mais importantes desta gestão para os acadêmicos e egressos, o reconhecimento de todos os cursos de graduação com emissão regular dos diplomas. Depois de tantos acontecimentos, agora podemos dizer: Unitins é pública, é de qualidade, é de todos nós. Unitins, Governo do Tocantins. Olá, pessoal! Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Mais uma live nessa quinta-feira maravilhosa. Fique conosco, nós temos dois gentlemen, duas pessoas maravilhosas que vão também junto conosco falar desse nosso tema muito interessante, muito importante. Empreender em momentos de crise. Esse é o nosso tema da nossa live de hoje. Eu sou o professor Paulo Bonfim, professor de universidade, instrutor do Sebrae, do Sescop, e estamos aqui para interagir nessa live, Em tempos de crise, em tempo de pandemia, nós vamos estar falando sobre esse tema. Vou deixar agora nossos colegas, professor Marco Aires, professor Jefferson, vou deixar para as considerações iniciais. Podemos começar, então, com o professor Marco Aires e logo depois o professor Jefferson. Professor Marcos, fique à vontade. Boa noite a todos, boa noite acadêmicos, professores, empresários e empreendedores que estão assistindo essa live Empreender em Momentos de Crise. Eu sou o professor Marcos Aurélio, eu sou administrador por formação, tenho uma especialização em gestão pública e auditoria, também sou especialista em docência do ensino superior, mestre em gestão e desenvolvimento regional pela Universidade de Taubaté, e estou doutorando em engenharia de produção. Além da minha experiência aí de 10 anos como docente em diversas universidades, estou atuando agora como articulador aí do Núcleo de Inovação e Tecnologia nos campos da Unitins do Bico do Papagaio
mas também atuo como administrador. Eu sou agente de orientação empresarial pelo Sebrae. Desde 2015, eu sou credenciado ao programa Negócio a Negócio, onde eu trabalhei de 2015 a 2019, atendendo empresas aí que são formalizadas como MEI, microempresas e algumas empresas EPPs. Nós atendemos basicamente nessa região do extremo norte do Tocantins, região conhecida popularmente como região do Bico do Papagaio, a qual compõe 25 municípios, e nós damos atendimento aí para essas empresas que precisam desse apoio aí de orientação empresarial. Eu passo agora a palavra para o professor Jefferson. Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a essa live, né? Um tema tão importante que é empreender, tanto em tempos de crise quanto nos tempos normais, né? Então, a gente está aqui para conversar um pouco com vocês e compartilhar dessa nossa experiência. Eu sou professor do Instituto Federal, do campus de Paraíso, Tocantins, formado em computação e também formado em administração. E essas expertises o que vão trazer um pouco disso que a gente pode compartilhar, né? Então, a gente quer que você, empresário, você, empreendedor que está em casa, os nossos universitários que estão participando, que interajam com a gente durante essa live. A gente quer compartilhar com vocês algumas dicas, algumas ideias do que a gente tem percebido desses momentos e, claro, fazer uma análise do que já foi também os momentos de crise que já aconteceram na nossa história. Então, sejam bem-vindos a essa live e eu espero que todo mundo goste. Uau, fechou? Fechou? Fechou, Zé? Ok. Como vocês perceberam, duas feras, dois dinossauros nessa área de empreendimento, nessa área de empreendedorismo. Bom, pessoal, nós sabemos que já passamos por várias crises, né? Nesse nosso mundão. Porém, essa crise, ela tem uma pitada diferenciada. Essa crise da pandemia, ela restringe a aglomeração de pessoas, o que torna esse tema bastante peculiar devido a essa questão de você manter o seu negócio ou você empreender em tempos de crise, e crise da pandemia. Então, a questão é, professor Aires, qual seria, então, as suas considerações a respeito dessa crise, tendo em vista que ela tem esse diferencial de não aglomeração de pessoas? O que você acha, primeiramente, que deve ser feito pelos nossos empreendedores ou por pessoas que pretendem empreender? Qual a sua opinião nessa crise, né, que nós estamos vivendo e que, graças a Deus, se Deus quiser, daqui a mais um pouquinho ela vai embora? Então, professor Paulo Bonfim, respondendo a sua pergunta sobre contextualizar essa questão da pandemia, como as empresas, principalmente, elas vão passar por esse momento aí, elas precisam, principalmente, de reinventar. Quando a gente fala que as empresas elas se preocupam muito com planejamento, e esse planejamento tem que ser um planejamento efetivo dentro das organizações, nós podemos pensar em uma frase, principalmente a frase de Abraham Lincoln, quando ele fala que se ele tiver 9 horas para cortar uma árvore, ele vai passar 6 horas afiando o seu machado. É tão importante o planejamento para que você consiga executar algo na sua empresa e você conseguir o objetivo de ter sucesso no seu empreendimento. Em momentos de crise, muitas empresas já tinham planejado, já têm um planejamento definido para alcançar o objetivo dessa organização e, de repente, vem essa crise, essa pandemia, e as empresas elas precisam se replanejar, elas precisam fazer um novo planejamento ou fazer uma implementação do planejamento que já está ativo, exatamente para conseguir aí superar essas dificuldades durante a crise. E, principalmente, nós estamos passando em um momento onde existe a recomendação da Organização Mundial de Saúde que haja um isolamento social, e as empresas elas devem se adaptar a essa realidade. Por isso que nós vamos passar várias dicas aí de como vocês podem, os empresários e pessoas que pretendem empreender, como que essas pessoas elas podem fazer essa adaptação em um replanejamento na sua empresa, um replanejamento na sua
organização. Isso é muito importante. Existem 2 fatores importantes quando você pensa em empreender. Quando nós pensamos em empreender, nós pensamos que o empreendimento ele pode surgir de 2 vertentes. Ele pode surgir a partir da necessidade ou ele pode surgir através da oportunidade. Em momentos de crise também nós temos essas 2 vertentes e elas precisam ser trabalhadas. Mas para que essa vertente ela tenha sucesso, nós temos que fazer um bom planejamento dentro da organização. E se você quer aí montar um empreendimento, você quer empreender, você também tem que pensar nisso. De que forma que você vai planejar essa ação para que a tua empresa tenha sucesso. Então, uma dica que eu falo a princípio, da importância de um princípio mesmo da administração, de um princípio de todas as pessoas que têm um potencial empresário, pessoas que têm o potencial de empreender, ela tem que iniciar com o planejamento. O planejamento é algo fundamental para que a organização tenha sucesso. É isso aí, professor Aires. Queremos agradecer também, né, a participação de algumas pessoas, professor Augusto, professora Darlene, a gente quer agradecer aí a participação, né, de vocês, o quanto nos honra. E, professor Aires, muito bom o seu comentário, muito interessante. É bom a gente lembrar também que a importância da pessoa que é empreendedora, ela saber a sua identidade. O empreendedor é aquele que sabe agir mediante novas oportunidades, mediante cenários, mas a palavra pit dogs. Nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, que dicas você daria para essas pessoas autônomas, MEIs, não é? E só antes de você responder, dentro daquilo que você agir é fundamental. O empreendedorismo está ligado a essa atitude que ele deve ter. Professor Jefferson, considerando o que o professor Aires comentou, por exemplo, vamos pensar em algumas categorias. Vamos pensar bares, restaurantes, pit dogs. Nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, que dicas você daria para essas pessoas autônomas, MEIs, não é? E só antes de você responder, dentro daquilo que o professor Marco Aires falou, é muito importante o planejamento e vamos lembrar também que é muito importante a adaptação. Ele precisa se reinventar nesse momento, né, de crise. Não basta somente olhar e reclamar. O que eu tenho que fazer é olhar, visualizar o cenário e, a partir daí, aquilo que o professor Marco Aires falou, planejar. Mas vamos lá, professor Jefferson, o que o senhor tem a nos falar sobre essa questão de que dica o senhor daria para esse grupo de pessoas, para essa categoria? Então, é muito importante o que o professor Marcos trouxe da questão do planejamento e de revisitar esse planejamento, né? A gente sabe que o empreendedor, muitas vezes, no dia a dia, na necessidade, ele não para, escreve seu planejamento, mas a pessoa que realmente empreende, que está ali, que vive disso, ela tem toda uma visão na cabeça dela do que ela precisa fazer, de como ela precisa fazer, de quem é o cliente e tudo mais. Nesse momento, a gente passa por uma situação em que as pessoas têm que, primeiramente, analisar quem é esse cliente dela. A gente fala muito assim no início de qualquer negócio, né? Vamos fazer um mapa de empatia, vamos conhecer esse seu cliente para poder pensar no produto, como que você vai vender. Às vezes as pessoas já conhecem o cliente, só que agora esse cliente está passando por uma situação. Então a gente precisa entender também que tanto nós, enquanto negócios, né, estamos precisando nos reinventar para vender, quanto o nosso cliente também está precisando se reinventar na forma de consumir. Então, antigamente, a gente tinha um produto A, um produto B, um produto C, e já tinha um cliente certo para cada um desses produtos. Hoje, o cliente que consumiu o produto A, ele já não atende mais ele somente o produto A. Ele já precisa do A com incremento, que já vai ser o B, que é a nossa forma de se reinventar com relação aos nossos produtos. Então, pensa um pouquinho no seu cliente. O que esse cliente está precisando hoje, né? O que esse momento está fazendo com que as pessoas precisem? Então, a gente vê, por exemplo, a pesquisa da Propec, que foi publicada nessa segunda-feira,
que mostra o aumento do consumo de produtos de higiene pessoal, de produtos de limpeza, de que as pessoas estão olhando mais para esse lado. Então, as pessoas elas estão mudando a visão dela com relação à situação. Então, a gente, enquanto negócio, não é ficar no imobilismo, né? Aquela situação de que, nossa, está dando tudo errado, não vai dar certo, não posso mudar, não tenho como mudar. Mas agora a gente está tendo a chance de planejar como inovar o nosso produto. Então, se eu tinha um produto de uma forma, como que eu agrego valor nele agora? Que técnicas eu posso utilizar para poder melhorar esse produto ou então melhorar o meu processo? A gente viu uma grande quantidade de pequenos negócios agora indo para o delivery, né? Eles não tinham aderido ao delivery e agora a gente tem. Eu achei muito interessante ver alguns casos aqui em Palmas, por exemplo. A gente vê agora os pit dogs fazendo entrega de hot dog pelo delivery. E antes era um pessoal que falava, o custo é muito alto, não vale a pena. Mas a necessidade mostrou que valia a pena porque o cliente continua buscando por isso. Então, agora o momento é o que o meu cliente precisa e o que meu cliente está fazendo, como que ele está vivendo. E a gente vai adaptar por isso. A gente sabe que esse momento ele vai passar, aí durante algum tempo ainda vai durar, mas quando ele passar, a gente precisa saber que o nosso cliente também, depois disso, vai ter mudado a visão dele. Então, a gente já tem que se adaptar para atender ele agora, mas, acima de tudo, já pensar nos nossos processos, nos nossos produtos, para depois. Porque o mundo vai continuar, a gente vai continuar com as nossas empresas, o cliente vai continuar precisando de produtos, e a gente aqui tem que pensar o como ele precisa de produto para poder melhorar isso. Então, assim, a dica inicial, e aí serve tanto para os MEIs quanto para os pequenos negócios, pensa no seu cliente. O que ele está passando nesse momento? Qual que é a realidade que ele está vivendo? O que ele vivia até antes da pandemia era uma realidade que você já estava adaptado, que você já sabia como atender ele, como fidelizar, como conquistar esse cliente. Mas ele também se viu obrigado a mudar. Então, nesse novo cenário em que ele está, será que não é hora de você dar um produto diferenciado para ele, agregar um valor diferenciado na forma de entrega, na forma de relacionamento com o cliente, os seus canais, como que está todo esse desenho da sua empresa? Então, aproveitar esse momento que a gente está ficando mais em casa, nesse isolamento, para também nos planejarmos de forma a melhorar os nossos processos e também poder atender tudo aquilo que o nosso cliente está esperando, né? Muito legal, muito importante essas suas dicas, e é interessante justamente essa questão da empatia, não é? Eu pensar no meu cliente, como ele, nesse momento de crise, como ele gostaria de ser atendido. O que está faltando? Que readaptação eu tenho que fazer do meu negócio? Só agradecer aqui a participação também dos acadêmicos do 5º período de letras, lá do campus de Araguatinga. Quero agradecer a participação de vocês, muito nos honra, muito obrigado. Professor Marcos, tem aqui uma pergunta da Ena Barros. Olha só o que ela fala, o que ela questiona. Qual o papel da educação empreendedora neste contexto de crise? Olha aí, uma pergunta da nossa participante. E aí? Pode falar, professor Marcos. Professor Paulo, retornando, antes de responder a este questionamento, eu gostaria de mandar um alô aí para os acadêmicos do curso de Ciências Contábeis do campus de Agostinópolis, mandar também um alô especial aí para a coordenadora Ana Paula, para o diretor Sérgio, lá de Araguatins, a diretora Gisele, do campus de Agostinópolis, para a professora Darlene, e também para aí o nosso reitor, o professor Augusto, que também está aí nos assistindo. A educação empreendedora é um fator muito importante, e muitas empresas, instituições de educação, eles estão se reinventando nesse momento aí de pandemia. Inclusive, as maiorias das instituições, elas continuaram suas atividades, e essas atividades elas estão acontecendo no formato EAD, onde o próprio professor, ele começou a se empreender, ele começou a utilizar novas tecnologias. Tanto teve um caso bem curioso, eu estive assistindo uma live de uma professora da área da administração, e ela falou que estava mandando os PPTs, né, que são os slides, para os alunos, e ela destacava alguns slides mandando podcast, mostrando a importância daquele conteúdo que seria trabalhado na sua aula. Então, existem vários mecanismos, várias formas que estão sendo trabalhadas aí nesse momento da pandemia,
No momento do isolamento, a educação empreendedora ela é muito importante. Inclusive, também, algumas pessoas que têm interesse de ser potencial, que são potencial empresário, pessoas que têm interesse de empreender, essas pessoas elas têm vários mecanismos que elas podem estar fazendo cursos EADs. Inclusive, no próprio site do Sebrae, tem vários cursos que são totalmente gratuitos. As pessoas podem ir lá fazer sua inscrição, participar do curso, logo após o curso já emite o certificado e essa pessoa está se qualificando. Nós podemos observar que muitos municípios aqui do norte do Tocantins, eles flexibilizaram o comércio. Então, o empresário ele tem um tempo maior que ele pode estar aproveitando esse tempo para fazer aí uma capacitação e gerir melhor o seu negócio. Às vezes ele tem dificuldade com marketing, às vezes tem dificuldade aí em logística ou em outra área da gestão da sua empresa, e ele pode estar fazendo esse curso e tentando se aperfeiçoar cada vez mais. Por isso que a educação empreendedora é de fundamental importância nesse momento de pandemia. E só ressaltando mais sobre essa questão da educação empreendedora, nós podemos observar também os meios que estão sendo utilizados. Se você analisar, muitas aulas são transmitidas ao vivo, com chat, e era um mecanismo que era utilizado raramente, e que eu acredito que está sendo utilizado com eficácia agora, e que pós-pandemia também vai dar essa continuidade. Os professores vão estar interagindo mais aí com seus alunos. E mostrando isso para o campo empresarial, nós podemos imaginar sobre o marketing. Quanto que o marketing ele é importante? Como que o marketing, nesse momento, a qual tem isolamento social, ele é de grande relevância para o gestor de uma empresa. Nós podemos pensar de que forma que o empresário ele vai se comunicar, de que forma ele vai conversar com o seu cliente. E quando a gente pensa como que o empresário vai conversar com o seu cliente, ele tem que pensar no conteúdo. De que forma esse conteúdo vai ser eficaz para o meu cliente. Eu vou dar um exemplo bem fácil, só para a gente compreender um pouquinho dessa forma do marketing digital e de como conversar com o nosso cliente. É você imaginar aí uma frutaria, por exemplo. Às vezes o gestor fala, o dono daquela empresa fica pensando, mas o que eu vou entrar na rede aí, abrir um canal no Instagram, no Facebook, o que eu vou falar? Vou falar que meu produto é mais barato que o outro? Não, todas as empresas já falam isso. Falam o que aquele produto é. Mas você tem que inovar, você tem que reinventar. De que forma que você pode reinventar isso? Convida o nutricionista para participar de uma rede social e ele vai falar quais são os benefícios que tem cada uma daquelas frutas para o seu cardápio alimentar. Então, isso que é importante para você observar o conteúdo a qual você vai conversar com o seu cliente. Então, quando você pensa em marketing digital, você pensa em época de crise, de isolamento social, você tem que pensar em um fator determinante. E qual é esse fator determinante? O fator determinante é o conteúdo, é de que forma que você vai conversar com o seu cliente. Então, a educação empreendedora também ela vem para isso, mostrar de que forma você vai utilizar um marketing digital. Se você, empresário, tem dificuldade de que forma você vai utilizar o marketing digital, lá no site do Sebrae, ou vários vídeos no YouTube mostram para você como fazer, como se inscrever no Instagram, como você gravar uma live, como você gravar um vídeo. Então, é um momento também de aprendizado. É um momento que o poder público flexibilizou o comércio e é um momento que você tem aí de obter mais conhecimento, enriquecer mais a tua gestão. E quando você pensa nesse momento, igual eu destaquei no início, de planejamento, de fazer um replanejamento da tua empresa, você tem que colocar isso também no seu planejamento, a educação empreendedora como fator determinante aí de gerir uma empresa e que essa empresa venha buscar realmente os objetivos organizacionais. Respondido, professor? Show de bola, muito obrigado aí, né? Queremos então agradecer também ao Paulo César Farias, inclusive Paulo César Farias, Jefferson, agora é para você, olha só a colocação dele. A pandemia veio para reafirmar aquilo o que a maioria dos empreendedores adiavam, os upgrades necessários para esse novo movimento tecnológico. Olha aí, Paulo César Farias deixando esse comentário conosco. Agora, Jefferson, diante desse cenário que vivemos, a gente sabe que é muito importante a gente ter uma frase em mente, principalmente agora, que é você ser empreendedor, mas você ter ideias e se reinventar, como falamos no início. E aí, Jefferson, qual é o seu comentário
para essas pessoas, por exemplo, taxistas? Como é que ficaria nesse cenário? Fotógrafos, como eles ficariam? Que dicas você daria para essas pessoas nesse cenário? O taxista, o fotógrafo, o motorista de aplicativo, que dicas você daria, e depois pode ser complementada por você, ô Marcos, sobre essa questão de que dica nós daríamos para essas pessoas empreender nesse momento de crise? Jefferson. Então, a colocação, assim, a frase do Paulo, ela é muito assertiva. É realmente isso. A gente todos estávamos, assim, tendo um ritmo de vida normal, estávamos acostumados, sabíamos da necessidade de inovar nas nossas empresas, mas fazendo isso num ritmo devagar, pouco a pouco, para que em algum momento isso fosse mais exponencial, isso crescesse, né? E de uma hora para outra, todo mundo se viu isolado e tendo que mudar a forma de atuação dos negócios, né? E isso só assim, não é uma inovação só tecnológica. Essa inovação que a gente vai ter que passar e que está passando nesse momento agora, dentro dos pequenos negócios, ela também é uma inovação de processos, é uma inovação de produto, é uma inovação da visão do empresário, de entender que ele é muito mais do que só aquilo que ele está entregando, que ele tem toda uma gestão de valor do que ele agrega numa realidade em que ele está inserido, né? Então, quando a gente pensa assim, a gente tem que ter aquela visão, os nossos pequenos negócios, da questão macro, né? Não é só olhar para o problema que eu estou aqui de frente, mas dar um passo atrás, e aí, falando lá do início da live mesmo, do planejamento, revisitar esse planejamento, mas analisar o contexto em que as coisas estão acontecendo. Então, por exemplo, o taxista, ele agora está com dificuldade de pegar clientes, porque as pessoas estão evitando entrar no carro dele, porque, não sei se vou correr um risco, se vou ter um ataque, alguma coisa do tipo lá dentro dessa doença que está aí acometendo todo mundo. Então, como que ele pode melhorar, ou como que ele pode informar o cliente dele de que ele está seguro com ele? Analisando lá o que a OMS está dando como dica. O que é a OMS, que está assim, cuidando de forma geral de todo mundo, está dando de dica com relação à segurança de limpeza e de higiene. Então, se eu sei que existe um padrão de coisas que eu posso fazer que vai assegurar para o meu cliente que ele não corre risco comigo, se já tem alguém que tem uma visão macro, que meu cliente provavelmente já ouviu falar, e se não ouviu falar, agora está ouvindo falar e sabe da importância desse órgão, o que eu posso fazer? Dar essas informações a meu favor, me adaptar a esse modelo que o mercado está exigindo agora e, principalmente, dizer para o meu cliente de que eu estou atendendo esse modelo. E aí, uma coisa bem interessante aconteceu essa semana mesmo comigo. Uma colega, que ela é esteticista, ela começou a disparar cards que eles desenvolveram, falando que eles estavam atendendo todas as regras de segurança da OMS, que poderiam sim ir à clínica fazer procedimentos de limpeza de pele, só que deveria fazer por agendamento, porque não estava fazendo aglomeração de pessoas. Então, mostrando que existe uma segurança para o cliente, que ele pode continuar consumindo determinados produtos sem medo. E para isso a gente não tem que reinventar a roda e procurar as soluções mirabolantes disso. A gente só precisa, como o professor Marcos trouxe há pouco, comunicar o nosso cliente, né? Saber a forma de levar essa informação para ele. Para isso, eu preciso saber quem é o meu cliente, aonde esse cliente está, para que eu possa atingir ele de forma correta e principalmente saber o que é que esse cliente está esperando de mim enquanto empresa. E aí eu vou melhorar os meus processos, vou dizer, minha empresa ela funcionava assim, mas agora para atual momento que a gente está vivendo, eu tenho que adaptar para isso, para aquilo, e principalmente dizer ao meu cliente, eu estou dentro dos padrões de qualidade, padrões de segurança. Então, você pode continuar consumindo nossos produtos, que vai dar tudo certo. Eu sou uma pessoa que estou pensando em você. Até uma dica que eu sempre falo quando eu faço os cursos, os treinamentos de desenvolvimento para as redes sociais para os empresários. Muitas vezes, o empresário ele pensa que quando ele está numa rede social, ele deve estar falando promoção, estou vendendo, o meu é mais barato, né? E nem sempre é assim. Muitas vezes a gente vende mais quando eu não estou tentando vender para o meu cliente. Quando eu simplesmente estou dizendo para ele que eu estou preocupado com ele, que eu estou do lado dele e que eu existo. E aí vem casos, né? Em vez de eu dizer, o meu produto está
R$10 mais barato que o do concorrente, vem comprar comigo, eu posso dizer todas as qualidades que eu agrego, né? Qual que é essa cesta de benefícios a mais que eu ofereço para ele? O perfil do consumidor brasileiro, ele tem mudado nos últimos anos. Ele não está mais focado somente em comprar o mais barato. E isso os nossos empresários já perceberam. O nosso cliente hoje, ele quer qualidade no que ele compra. Ele quer ter segurança, ele quer ter o que ele quer, na hora que ele quer, mas com a qualidade envolvida. E muitas vezes o preço que ele vai pagar por isso, ele não se importa, né? E a gente está vendo isso nesse momento agora. A gente vê que tem tanto de aplicativo de delivery, cada um com uma taxa de entrega diferente, mas mesmo assim o consumidor, ele vai naquele que ele encontra primeiro, no que ele já comprou uma vez, ele tem uma familiaridade, mesmo sendo a taxa que é R$2 mais caro ou R$1 mais caro. Por quê? Ele só quer ter a quantidade da qualidade do serviço dele. E aí, como eu falei ainda há pouco, a gente está vivendo um momento de analisar a nossa empresa realmente, o nosso produto, aquilo que a gente está fazendo, e pensar o que eu posso fazer diferente e o que eu posso manter de diferente como inovação. E aí vem naqueles 3 pilares da inovação: o produto, o processo e o serviço, né? Então, às vezes, eu não tenho que gastar muito dinheiro agora. A gente pode falar das metodologias ágeis, que, nossa, existem tanto de metodologias ágeis que se o empresário não conhece, a hora de conhecer é agora que ele tem esse tempo para se capacitar. Isso é educação empreendedora, é buscar esse conhecimento, trazer essas técnicas inovadoras para dentro da sua empresa. Então, ele pode muito bem agora, analisando o perfil do cliente dele, perceber que eu posso inovar no meu processo e que pelo meu processo eu vou reduzir gastos. E por aí vai, em tanto de coisa que vai afetar dentro da empresa dele. E assim, a gente pode pegar modelos, por exemplo, de outras crises que já aconteceram durante a história, né? Aí vem quando, nos Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial, quando teve a questão de ter muito desenvolvimento de produtos. As pessoas viram aquele momento ali como hora de produzir e estocar, e não era hora de produzir e estocar. Era hora simplesmente de diminuir a produção para poder atender de acordo com o que meu cliente estava precisando. E aí é uma dica que a gente faz para agora. Nesse momento é hora de dar uma freada na produção, se você trabalha com produção de estoque, e observar qual que é a velocidade que o cliente está consumindo. E aí, quando tiver essa análise dessa velocidade, aí sim voltar à produção, para que você não tenha problemas no futuro, que aí pode gerar o quê? Um grande estoque parado, que você vai ter que jogar os valores lá para baixo, e foi uma das maiores crises que acometeram os Estados Unidos na época. E a gente não quer que isso aconteça com o nosso empresário agora. Ok, professor Jefferson aí dando seu recado. Quero também agradecer a participação do pessoal de administração lá de Dianópolis, o 3º, o 5º período, o 7º período. Agradecer também a coordenadora, professora Cláudia, diretora, pessoal de Dianópolis participando. A gente agradece aí pela consideração. Professor Marcos, ok aí? Tudo bem? Chegou? Tudo bem, professor Paulo. Consegui. Beleza. Gente, eu quero deixar uma frase de efeito para os nossos empreendedores. Nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, não são os mais fortes nem os mais inteligentes que sobrevivem, mas sim os mais adaptáveis. Essa que é a ideia. Então, você nasceu para vencer, inclusive em momentos de crise, momentos de pandemia. Bom, professor Marcos, é interessante, a gente tem também alguns outros segmentos. Nós temos, por exemplo, o segmento de vestuário, né? Nós temos o pessoal, né? Lojas de tinta, lojas de autopeças, o pessoal do varejo. Quais as dicas? Porque a gente ouve muito, né? E é o correto, mas a gente ouve muito essa questão. Não, faz o delivery, entrega delivery. Quais os cuidados que se deve ter nessa questão do delivery? O que o empreendedor, aquele que já tem o seu negócio, ele tem que pensar para poder utilizar a ferramenta delivery? Fique à vontade, professor Marcos. Então, professor Paulo, respondendo o seu questionamento aí, eu vou dar 2 dicas que eu acho que são dicas bem interessantes. Uma que pode ser utilizada nesse segmento de vestuário e a outra é do segmento aí das empregadas domésticas. Poucas pessoas vêm citando exemplos
aí que envolva essas pessoas. E essas pessoas também, elas estão se reinventando. Uma coisa bem interessante que eu vi nesse momento de isolamento social é a questão de reinventar o seu trabalho. E eu vi uma reportagem bem interessante de uma diarista lá do Rio de Janeiro, a Suelen. Ela já estava movimentando as suas redes sociais antes mesmo da pandemia. E logo após, com essa grande crise da pandemia, ela começou a dar assessoria aí via Facebook, via grupo do WhatsApp. Ela começou a dar assessoria aí de higienização de casa, da organização da casa, e ela cobra apenas R$ 29,90 por pessoa. E ela monta grupos. Esses grupos do WhatsApp são um grupo de 10 pessoas, no máximo que ela tem por cada grupo são 10 pessoas, aonde ela entra todos os dias e dá dicas aí sobre higienização da casa, que é a limpeza e desinfecção, que dá também assessoria quanto à organização da casa. Então, os diaristas também, eles estão se reinventando, não só outros segmentos, mas todos os outros segmentos, eles podem estar reinventando, replanejando suas ações. É um momento de pandemia também, é um momento de oportunidade. A gente tem que pensar nesse fator. Muitos empresários estão preocupados, muitos trabalhadores estão preocupados com esse momento, mas é um momento também que as pessoas podem empreender através ou da necessidade ou da oportunidade. É uma coisa interessante, indo lá para o segmento de vestuário, lojas de sapatos. Esse momento também, essas empresas elas têm que saber como é que elas vão se comunicar com as pessoas. Muitas pessoas não estão indo em eventos como casamentos, entre outros, porque não pode ter aglomeração. Então, ela tem que observar qual o produto que ela vai ofertar para o cliente nesse momento. Por exemplo, ela pode fazer um empresário ele pode fazer um catálogo, e nesse catálogo ter lá sandálias, rasteirinhas para as mulheres, sandália havaiana para os homens, que são o quê? Sapatos, são produtos que são produtos vendáveis nessa época, para as pessoas ficarem mais confortáveis lá nas suas casas. Então, é uma dica que eu falo para vocês, empresários desse segmento, monta-se um catálogo e faça a entrega aí desse produto delivery, já que os clientes não podem ir até o seu empreendimento. Ok. É muito interessante também, dentro desse segmento de, por exemplo, vamos pegar aí as confecções, ele pode aproveitar também esse tempo e pode se reinventar na questão de oferecimento de serviços, né? Ele pode, por exemplo, trabalhar com roupas, né? Aquelas roupas GG, aquelas roupas PP, pode oferecer serviços de barra, né? Barra ou bainha, não é? Então, ele pode justamente se diferenciar nesse momento de crise, é lógico, né? Trabalhar com a questão do delivery, né? Essa questão. Agora, uma questão importante também, quando a gente vai pensar em como se reinventar, é pensar no custo. Será que o custo que eu vou ter é um custo que eu vou saber absorver? Tá? Então, isso é importante. Eu vou entregar delivery, mas como é que vai ser essa entrega? Eu vou ter que contratar alguém? E essa pessoa vai entregar como? Qual é o veículo que ela vai utilizar? Quanto eu vou ter que pagar para essa pessoa? Será que eu posso entregar? Quem vai ficar conduzindo o negócio? Então, esses cuidados, quando se fala em delivery, eu tenho que ter para poder oferecer um serviço de qualidade. E esse pessoal também de restaurante, pessoal que trabalha com comida, pessoal pit dog, restaurantes, eles podem fazer também, nesse momento de pandemia, eles podem aproveitar essa parte de higiene, sim ou não? O que vocês acham? Né? Higiene. Pode até gravar alguns vídeos demonstrando a manipulação daquele alimento, capacitar os seus colaboradores na questão das boas práticas, da manipulação, né? Até porque nesse momento de crise, às vezes a pessoa tem aquela desconfiança, né? Será que isso aqui está bom? Será que tá ruim? Professor Jefferson, o que o senhor tem a falar sobre isso? Sobre essa questão aí da reinvenção dentro do segmento
Alimentação. Muito bom. Então, e é engraçado porque eu vi essa situação acontecendo logo que começou o isolamento social das pessoas, né? O pessoal falava o seguinte: vamos comprar tudo do supermercado que foi enlatado, vamos guardar em casa e não vamos pedir comida de fora, porque eu não sei quais são as condições que está produzindo. E é uma situação interessante porque é a chance que o pessoal do ramo de alimentação tem para mostrar ainda mais para o cliente os níveis de qualidade que ele já possui. Muitas das dicas do que a OMS tem passado com relação à manipulação de alimentos, a como fazer essas entregas e tudo mais, tem gente que já fazia. A grande maioria dos negócios de alimentação já fazia. Isso até por legislação mesmo, que já precisava ter o programa Alimento Seguro, já precisava ter o curso de boas práticas na manipulação de alimentos, que já eram técnicas e já são regras governamentais, que é justamente para garantir essa segurança na qualidade do produto que está servindo. Só que muitas vezes o que isso acontecia? As pessoas seguiam todas essas regras, tinham todos os documentos informando que eles seguiam os padrões, mas o cliente não sabia disso. A gente vive na era da informação, né? Então, a informação está ao alcance de qualquer pessoa num clicar do celular. Você pega, você tem acesso a qualquer informação, qualquer receita, como que as coisas estão acontecendo, onde estão acontecendo. Então, o que as pessoas podem utilizar agora? Eu não tenho rede social porque minha empresa não precisava de rede social, a gente vendia já tudo normalmente. Talvez seja a hora de você ter a rede social. Fazer uma live, por exemplo, mostrando como que é a produção do pão dentro da panificadora. Ou então, como aconteceu agora no Rio de Janeiro, um restaurante colocou uma câmera no topo assim, da cozinha, mostrando todo o processo que é preparada a comida. Então, se você quiser comer naquele restaurante, o que você faz? Você acessa lá, vai assistir a comida sendo preparada, vai ver as pessoas manipulando o alimento e vai dizer: nossa, realmente é seguro. Então, eu vou pedir essa comida daqui porque eu estou vendo que é seguro. Então, o que a gente precisa agora? É usar a tecnologia ao nosso favor. A gente nunca teve tanta reunião online como a gente está tendo agora. E as pessoas estão percebendo, por exemplo, que eu não preciso esperar todo mundo ter uma agenda para encontrar em um determinado local fixo para fazer uma reunião que vai durar 2 horas. Sendo que eu posso fazer uma reunião rápida online de 15 minutos que vai resolver tudo. É a mesma coisa. É eu pegar a tecnologia ao meu favor. E aí, assim, a gente tem que ter um cuidado. Porque não é porque existe isso, porque isso funciona lá no restaurante do Rio de Janeiro que eu devo estar trazendo para cá. Mas eu tenho que analisar na minha estrutura como que eu consigo inovar. Como que eu consigo usar esses aspectos tecnológicos a meu favor? Nossa, a ideia do restaurante do Rio de Janeiro casa perfeitamente com o meu restaurante também. Então, vou fazer isso. O custo é o quê? Talvez você vai ter que adquirir a webcam e pronto. O resto é fazer a manutenção, o acompanhamento. E, principalmente, dar visibilidade. O cliente, ele gosta de saber das coisas que estão acontecendo. Mas, assim, tem que ter um cuidado. E, assim, é uma dica que a gente já dava em todo treinamento de rede social, quando a gente fala das boas práticas na utilização do WhatsApp, é para não ser invasivo com o seu cliente, tá? Não crie um grupo de WhatsApp com todos os seus clientes só para você dizer que está vendendo, por exemplo. Dê ao seu cliente a opção de dizer: eu quero fazer parte do seu grupo do WhatsApp. E aí, algumas panificadoras têm feito isso agora. Elas informam no grupo: olha, o pão quentinho saiu agora, ou o pão quentinho sai daqui 30 minutos, para o cliente saber a hora que ele pode ir lá e consumir. E não fique mandando tanta mensagem o tempo todo para o cliente. Procure uma forma de chamar a atenção dele com publicações mais coloridas, que falem mais da linguagem do cliente. E aí voltamos naquela questão da empatia, entender quem é o meu cliente para ver como que essa pessoa quer receber a informação. E aí, assim, a gente vê, por exemplo, pessoas que estão desesperadas para vender porque ainda não pararam para fazer o seu planejamento agora, mandando áudios de 10 minutos para o cliente, 5 minutos. O seu cliente provavelmente ele não vai ouvir. E aí você simplesmente se desesperou e às vezes até se queimou com o seu próprio cliente, ali a oportunidade que você tinha de trazer ele para o seu lado, na verdade você afastou ele de você. Então, é analisar essas tecnologias que existem. A gente tem um tanto de tecnologia aí gratuita ao alcance dos nossos clientes e saber qual tecnologia usar em que momento. E aí eu acredito que pode contar com a Uniteams nesse processo, né? A gente tem um pessoal que já trabalha em empreendedorismo dentro do currículo da universidade, e a universidade ela tem estado aberta para atender todas essas pessoas. Então, é buscar saber um pouco mais de empreendedorismo. O próprio Sebrae é a casa do empreendedorismo, todo mundo conhece.
está tendo atendimento via WhatsApp. Então, assim, é buscar essas tecnologias, mas não simplesmente usar porque alguém disse que funcionou em tal lugar, mas analisar se essa tecnologia tem a ver com o seu negócio e se tem a ver com o seu cliente, principalmente. Ok. Quero aqui registrar também a colaboração do professor Augusto. Olha só a frase que ele deixou para nós. Não encontre as falhas, encontre as soluções. Henry Ford. Show de bola, obrigado, professor. Mas tem um detalhe aqui, o professor Fredson, ele deixa aqui uma questão importante. Eu queria que vocês comentassem. Que áreas vocês acham que vão crescer depois dessa pandemia, depois dessa crise? Fique à vontade, ou o professor Marco ou o professor Jefferson. Quem quer começar? Ok, professor Marcos, é isso? O professor Marcos vai começar. Então, que área você acredita que vai crescer após a pandemia? O que você acha? Professor Paulo, observando o contexto, a gente pode analisar o que gera uma crescente, é o segmento tecnológico. Eu acredito que após a pandemia, esse segmento ele vai alavancar cada vez mais no mercado, sempre pensando que o setor tecnológico ele vem trabalhando a questão da inovação, e sempre quando eu falo de inovação, é importante nós diferenciarmos o que é inovação de invenção, porque teve várias coisas que inventaram, mas não tiveram utilidade. Então, quando há invenção e tem a utilidade dessa invenção, a gente chega na inovação. E o segmento tecnológico é um segmento que sempre está buscando inovar, atendendo necessidade e atendendo expectativa aí dos clientes. Como sempre nós estamos falando, que o que é importante é falar com o cliente, ouvir o cliente, entender o cliente para você poder se comunicar com o cliente. A gente faz essa análise a partir desse segmento aí, que é o segmento tecnológico. Professor Jefferson, quer complementar? Fique à vontade. Que área? Exatamente. Eu concordo com o professor Marcos. Afinal, assim, as pessoas elas estão vendo o quanto a tecnologia pode auxiliar em negócios que achavam que nunca iriam utilizar, né? E agora estão utilizando porque começa a perceber que a tecnologia está nos pequenos detalhes, né? Está na parte simples até mesmo de se comunicar com o cliente, até a forma de realmente entregar um produto para o cliente, né? E a gente percebe aí que tem saído um tanto de pesquisa falando, tais áreas subiram o consumo agora, tais áreas vão manter, tais áreas despencaram, e aí tem muita coisa que tem acontecido. Os produtos de higiene pessoal e perfumaria, a ideia pelas pesquisas é que elas vão ter um crescimento logo depois dessa pandemia, que as pessoas vão começar a se cuidar mais e investir mais em si, né? E aí sempre olhando para o lado da segurança. Então, a gente percebe que os produtos de limpeza, tem algumas empresas já divulgando novos produtos à base de álcool que tem se desenvolvido para você usar na higienização da sua casa, óleos que você vai poder passar nos produtos que vão livrar de mais tipos de ácaros e tipos de processo. Então, a inovação dessa indústria realmente. Então, assim, a gente percebe aí até pelo investimento que teve, agora não vou lembrar, acho que foi pela Amprotec, de desenvolvimento em pesquisas específicas mesmo para produtos que vão combater e trazer mais segurança nesse pós-momento, né? Então, a gente percebe que tem certas áreas que têm crescido. Educação à distância foi uma área que cresceu, embora a gente saiba que a maioria dos alunos, pelo menos assim, nós que temos vivido isso, que não paramos as aulas, a gente tem percebido que o aluno está se adaptando, mas ele ainda quer realmente continuar com o presencial, mas ele está conhecendo um novo lado do que ele pode ter acesso. Então, talvez ele não queira fazer um curso à distância, mas ele vai perceber que ele pode fazer pequenos cursos de treinamento, conhecer novas metodologias, conectar com mais pessoas. A telemedicina disparou, então eu acredito que ela é uma tendência que não vai diminuir, que agora as pessoas perceberam esse acesso aos médicos, aos fisioterapeutas. Um grupo, inclusive esses dias do Rio de Janeiro, estava publicando que criaram uma startup só para fisioterapeutas para atender pessoas, outras startups surgindo a partir dos psicólogos. E, então, assim, são tendências que elas vão continuar, porque a pessoa vai utilizar, vai ver que é legal, vai ver que é bom, que traz benefícios e que tem um custo às vezes baixo, se não for zero esse custo, né? Então, a tecnologia ela vem para mostrar que ela está em todas as áreas, como a gente sabe, ela tem esse eixo que passa por todos os setores da economia, facilitando e dando acesso.
Então, assim, o que tem que fazer nesse momento para a pessoa que quer empreender no ramo tecnológico? Não é simplesmente pegar e vou fazer um aplicativo, vou criar uma marketplace, vou criar um e-commerce, não é isso. Mas é analisar, de novo, o que o cliente está consumindo, o que ele está pedindo e pensar como que eu posso agregar tecnologia nisso. Que é aquilo que a gente já vem falando no Brasil aí nos últimos 5 anos sobre as startups, né? Elas surgem a partir dessa necessidade. Então, analisar essas necessidades para poder investir nisso. E é pensar o que é problema hoje e o que é problema amanhã. Não somente no agora, mas já ter a visão de futuro realmente do que a gente pode estar desenvolvendo. E aí tem uma série de players mesmo, de investimento, de desenvolvimento. A própria Uniteams tem um núcleo de inovação tecnológica, o Instituto Federal tem um núcleo de inovação tecnológica, que é para apoiar a comunidade e a sociedade em como desenvolver essas tecnologias, essas ideias. O momento agora é do empreendedor dar um passo atrás, olhar o que está acontecendo e ter a visão para frente, né? Pensar realmente assim, o que ele pode fazer de diferencial. Que, claro, que vai durar. Ok. Pessoal, a gente já está com o tempo bem curto. Nós temos aí 9 minutos para terminar. Então, a gente pede assim para dar uma resumida nas respostas. A gente tem algumas participações aqui. Então, só para dar uma resumida para ver se a gente dá para atender assim o máximo de pessoas possíveis. Mas está muito legal. A gente quer agradecer aí a presença e os comentários de vocês. O professor Augusto ele faz uma colocação interessante aqui, ó. Eu cresci, estudei para passar em um concurso público, ou seja, muitas pessoas estão nessa situação. Ela vem estudando concurso público e agora, nesse tempo de pandemia, parou tudo. A questão é, e agora? O que fazer? Né? Se não está tendo concurso, foi tudo suspenso. Professor Marcos, o que você acha? Qual a sua opinião? Qual a sua consideração sobre isso? Professor Paulo, a minha consideração é o seguinte: em momentos de crise também é um momento que você pode empreender. Você tem que observar quais são suas habilidades. Às vezes você tem habilidade em uma determinada função e você pode empreender com isso. Então, momento de crise é o momento que você pode empreender pela própria necessidade. Às vezes você estava aí se dedicando para fazer um concurso público, mas foi adiado os processos aí. Então, o que você pode fazer? Você pode buscar empreender em algo. E não buscar apenas trabalhar em órgãos públicos, concurso, mas as pessoas elas têm que observar e tentar despertar em si o espírito empreendedor, observando a sua criatividade, o seu poder de inovação. E quando a gente fala em criatividade, é bem importante para nós destacarmos que os brasileiros são bastante criativos. Eu sempre gosto de destacar isso, tanto que o Brasil é o país que tem maior quantidade de empreendedores do mundo. Então, os brasileiros são muito criativos e ele tem que utilizar a criatividade como fator determinante para buscar aí uma outra fonte de renda ou buscar mesmo uma fonte de renda que venha a garantir as suas necessidades. Ok, e só acrescentando, é muito importante, né, nesse buscar que o professor Marcos comentou, nessas horas é importante o autoconhecimento, né? Eu preciso saber que habilidades eu tenho, quais as minhas potencialidades e adequar para esse momento de crise. Então, o autoconhecimento agora é fundamental. Professor Jefferson, temos uma pergunta aqui da Ana Paula. Gratidão, agradecemos a você, Ana Paula. Nesse momento, como abrir um novo negócio? Tem dica de segmento? Olha aí, tá? Olha aí a participação da Ana Paula. Obrigado, Ana Paula. E aí, Jefferson? Segura essa pemba. Vai lá. Então, a regra é clara e ela continua valendo como era para investir em empreendimentos antes. O ideal, e aí é um modelo assim, que vai realmente ter uma chance maior de dar certo, é empreender naquilo que você tem já conhecimento. Por quê? É uma coisa bem interessante. Toda vez que eu atendia alguma empresa ao longo dos 10 anos que eu trabalhei no Sebrae, que perguntava o que dá dinheiro, a resposta era simples. O que você sabe fazer? Baseado no que você sabe fazer, dá dinheiro. Porque você pode saber simplesmente fazer bombom, mas você faz tão bem feito que vai ser o melhor bombom da região e você vai ganhar bastante dinheiro com isso. Então, não existe muito essa ideia de que segmento tal é o que realmente vai bombar e ganhar dinheiro. A gente sabe que existem segmentos que são consolidados no mercado, que são coisas que as pessoas realmente continuam precisando. Mas, nesse momento, o que as pessoas devem fazer? Analisar o que está acontecendo.
E aí pensar o seguinte, olha, isso aqui eu sei fazer, ou que eu sei entregar esse produto de uma forma que para mim não vai gerar tanto problema. Como o professor Marcos falou, é a hora da pessoa pensar, né, em sair da caixa dela, a caixinha que ela está presa hoje ali, a visão que ela tem só de determinado ponto e ver as possibilidades que estão ao redor dela. Então, empreender por oportunidade é uma das coisas que mais cresce, né? Graças a Deus, porque a gente não quer que as pessoas empreendendo por necessidade, porque às vezes não planeja, não faz uma análise realmente de onde chegar. Então, não existe agora, Ana Paula, uma resposta dizer assim, vai para tal segmento. O que existe agora é falar para você, pensa no que, nas suas forças, no seu autoconhecimento, aquilo que realmente você tem de potencial dentro de você e pense em como isso gera valor para alguém, que é o teu cliente. Então, como que essa pessoa vai olhar para o que você faz e falar, nossa, existem 30 empresas aqui perto de mim que fazem isso que a Ana Paula está fazendo, mas o dela é diferenciado porque ela agrega valor de uma forma, ela inova na embalagem, ela inova na entrega, ela inova no relacionamento, ela tem algo a mais para oferecer para o cliente. Então, é usar exatamente as nossas forças ao nosso favor e pegar esse momento de fraqueza que é comum para potencializar isso. Então, escolha algo que você tem, não vou dizer domínio, mas algo que você tem conhecimento, busque melhorar ainda mais o seu conhecimento relacionado a esse setor, como ele tem se comportado nos últimos 3 anos, e aí às vezes as pessoas até falam que é uma coisa chata do administrador, olhar a série histórica, mas a gente olha para o passado para entender o presente, para prever o futuro. Então a gente começa a ter uma visão melhor do que vai acontecer. Então, olha a série histórica daquilo que você quer empreender, para você ter realmente o como fazer o seu diferencial e como realmente fazer dar certo essa sua ideia, essa sua empresa. Ok, professor Jefferson. Pessoal, a gente já está nos momentos derradeiros, temos só agora 4 minutos, né? Então, é muito importante o comentário dos nossos professores, a questão de você planejar, você se reinventar, você se renovar e olhar para as oportunidades, mesmo no momento de pandemia. Então, agora nós vamos para as nossas considerações finais, começando pelo professor Marcos e depois do professor Jefferson. Mais ou menos aí 1 minuto e meio para cada um. Fica à vontade, professor Marcos. Obrigado, professor Paulo. Eu gostaria de enfatizar a importância desse momento da educação empreendedora, como foi focado durante a minha fala. Também gostaria de mostrar para vocês que o Núcleo de Inovação e Tecnologia da Uniteams, aqui no campus do Bico, nós estamos dando continuidade às nossas ações, inclusive no formato EAD. Nós vamos, não vou dizer assim formato EAD, mas vai ser transmissão ao vivo. Nós iremos essa live ao professor, o reitor Augusto. É uma alegria poder estar aqui com todos vocês. Foi um bate-papo muito interessante. Se deixar, a gente fica horas falando sobre isso. A gente gosta realmente de ver as pessoas se envolvendo e até descobrindo habilidades que às vezes elas não conheciam, né? Quero agradecer aí o pessoal do Instituto Federal que participou da live, estava mandando mensagem aqui, os alunos lá do Sistema de Informação do Campus de Paraíso, que estão nesse momento desenvolvendo um pouco mais sobre como conhecer o cliente, era realmente o conteúdo, inclusive, que a gente tem trabalhado, e dizer que é sempre importante a gente poder contribuir com as pessoas. Então, do que precisarem da gente, da Uniteams, do Instituto Federal, contem conosco, aí os nossos empreendedores, os empreendedores em potencial que querem desenvolver o negócio, e contem conosco. Até a próxima. Ok, muito obrigado. A gente quer agradecer também a todos que participaram, né, a comunidade acadêmica, a comunidade Uniteams, o pessoal do Bico, o pessoal do IFTO, Deusimar, tá? Todos vocês que nos deram essa honra. Eu quero deixar uma frase de Peter Drake: a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. E agora é hora de você criar, é hora de você reinventar. Agradecemos a todos, até uma próxima. Professor Jefferson, professor Marcos, muito obrigado mesmo pela participação de vocês, o que engrandeceu muito a nossa live. Gente, até uma próxima, fiquem com Deus. Tchau!